Regime jurídico-administrativo. A expressão regime jurídico-administrativo é utilizada no direito administrativo para abranger o conjunto de regras que coloca a administração pública em posição privilegiada em relação aos administrados. Característica marcante desse regime é a desigualdade na relação em favor do Estado. Essa relação vertical é justamente em razão da supremacia do interesse público sobre os interesses privados, e não poderia ser diferente, pois o interesse da coletividade deve prevalecer sobre interesses particulares. O regime jurídico administrativo baseia-se em duas acepções, prerrogativas e sujeições. Como prerrogativas, pode-se citar o poder de desapropriar, o de requisitar bens, o de aplicar sanções às cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, os atos de poder de polícia e etc. Em relação às sujeições, temos como exemplos a obrigatoriedade da realização de concurso para a contratação efetiva, o dever de licitar em regra, a observância dos princípios ao agir, etc. As prerrogativas efetivam uma relação vertical entre a administração e o administrado. Essa supremacia perante o particular tem como objetivo atingir o bem comum. Já as restrições impõem limites para a atividade administrativa. Para Bandeira de Melo, todo o sistema de direito administrativo se constrói sobre a consagração de dois princípios denominados pelo autor como as pedras de toque. É a supremacia do interesse público sobre o privado e a indisponibilidade pela administração dos interesses públicos. A supremacia do interesse coletivo sobre o do particular é pressuposto de uma ordem social estável. Significa que o poder público se encontra em condição de autoridade em relação aos particulares. Essa situação é indispensável para garantir os interesses públicos colocados em confronto. A indisponibilidade dos interesses públicos significa que os interesses coletivos não se encontram à livre disposição de quem quer que seja. Na administração, os bens e os interesses não estão à livre disposição da vontade do administrador. Bom, as funções do Estado. É sabido que o Estado tem três funções: a legislativa, editar normas gerais a serem observadas por toda a sociedade; a executiva, aplicar as normas gerais ao caso concreto; e a judiciária, função de julgar os conflitos advindos da execução das normas gerais aos casos concretos. Assim, temos a figura do poder judiciário, legislativo e executivo. No entanto, houve época dessa tripartição dos poderes não existir, ou seja, havia concentração do exercício de tais funções na figura de um único órgão, geralmente representado pelo rei ou imperador, que detinha todo o poder do Estado, uma vez que editava a lei, ou seja, exercia a função legislativa, aplicava no caso concreto, função executiva, e também resolvia os litígios eventualmente decorrentes da aplicação da lei, a função judiciária. Montesquieu, em 1748, publicou a obra Espírito das Leis, obra na qual ele inovou no sentido de propor que o exercício dessas funções deveria ser desempenhado por órgãos distintos, autônomos e independentes entre si. Assim, a partir das lições de Montesquieu, difundiu-se a teoria da tripartição dos poderes. É importante enfatizar que, por meio da teoria desenvolvida por Montesquieu, cada órgão exercia apenas sua função típica, não permitindo mais um único órgão exercer as três funções do Estado, como ocorria no regime absolutista. Diante dessa nova proposta de Estado, as atividades de legislar, administrar e julgar passam a ser realizadas independentemente por cada órgão. Essa sistemática é conhecida como sistema dos freios e contrapesos. Teoria da tripartição dos poderes na visão da doutrina atual. Pode-se dizer que, atualmente,
tem-se um abrandamento da divisão rígida das funções do Estado como proposto inicialmente por Montesquieu. Assim, além das funções típicas dos órgãos de cada poder, há também outras funções consideradas atípicas. Em síntese, a função típica do poder legislativo é legislar e fiscalizar. Contudo, realiza licitação, contratos, nomeia servidores, concede férias a estes, atividade executiva, como também apresenta função de natureza jurisdicional. Por fim, vale dizer que a doutrina constitucionalista leciona que a expressão tripartição de poderes chega a ser uma contradição em termos. Isso porque o poder é uno e indivisível. Assim, o poder não se reparte, não se triparte. O que se divide são suas funções. Em relação às fontes do direito administrativo, tem basicamente quatro: a lei, que é a única que é primária, aí tem também a doutrina, a jurisprudência e os costumes, que são as fontes secundárias. A lei, em sentido amplo, abrangindo esta expressão desde a Constituição até os atos normativos. A doutrina, que representa os estudos realizados pelos cientistas do direito. Em vários momentos do nosso curso, iremos citar alguns autores, como Maria Silvia Zanella de Pietro, o Celso Antônio Bandeira de Melo e o José dos Santos Carvalho Filho. A jurisprudência, traduzindo as reiteradas decisões dos tribunais em o mesmo sentido. E o costume, em razão da deficiência da legislação e da prática administrativa, vem suprindo o texto escrito, sedimentado na consciência dos administradores e administrados, representa a praxe da administração.